Vimos em vídeo anterior como usar o Docker em modo Swarm para simular uma rede de lojas rodando uma aplicação e enviando logs para uma pipeline do Logstash. Aquele ambiente é baseado neste projeto que hospedei no GitHub. Meus objetivos neste vídeo são chamar sua atenção para o consumo de recursos de memória, disco e CPU quando você carregar o ambiente do projeto. Mostrar como calculei o limite de réplicas do serviço Store que posso executar para que eu não tenha instabilidade do sistema por falta de memória. Neste ambiente estão definidos 4 serviços principais, além de um serviço que roda uma única vez para a configuração dos usuários do Elastic Stack. O Docker criará o número de tarefas necessárias e agendará a execução das imagens especificadas. A execução das imagens significa a criação dos containers onde serão executadas as aplicações que compõem o ambiente. Haverá um container para o Elasticsearch, um para o Logstash, um para o Kibana, e de início 30 containers para o serviço Store, que roda a aplicação geradora de logs, e o FileBit, que captura os logs e os envia ao Logstash. A pergunta que desejo responder é: qual será o consumo individual de recursos destes containers? Conhecendo um valor ao menos aproximado do consumo de recursos individual dos containers, terei condição de calcular a quantidade limite de réplicas do serviço Store, que poderei usar sem causar instabilidade no meu sistema por falta de memória, por exemplo, ou de espaço em disco. Obviamente, outro dado importante é saber o tamanho atual de disco e memória disponível na minha máquina. Eu estou usando um PC com 16 GB de memória RAM. O meu Docker roda dentro de uma máquina virtual gerenciada pelo VirtualBox. Eu alterei a configuração padrão desta máquina virtual para ampliar sua memória RAM para 8 GB. Fiz isso porque, quando lidamos com o Elasticsearch, devemos dar especial atenção para a quantidade de memória RAM e o espaço em disco. Tenho disco suficiente para acumular dados de logs pelo tempo necessário para os meus testes. Mais de 500 GB estão disponíveis. O espaço em disco consumido pelo Elasticsearch para armazenar os logs pode ser acompanhado nesta página de monitoramento de índices do Elasticsearch dentro do Kibana. Esse consumo aumenta com o tempo e conforme a maior ou menor quantidade de logs enviados ao Logstash. Neste ambiente do curso, a quantidade de logs basicamente será controlada pelo número de réplicas do serviço Store. Há também o espaço em disco consumido pelos containers do Logstash, Kibana e Store, mas este espaço é mais controlado e menos relevante comparado ao Elasticsearch. Então, a minha preocupação maior volta-se agora para a memória RAM. Vamos lá. O tamanho ideal de RAM onde o Elasticsearch irá rodar é 64 GB, mas máquinas de 32 e 16 GB também são comuns. Menos de 8 GB é contraprodutivo, porque você acabará precisando de muitas máquinas com esta configuração. Esta página contém boas instruções sobre configuração ideal de hardware e do software. Aconselho a ler com atenção a documentação oficial da Elastic para configurar seu ambiente de produção. Para o propósito deste curso, vou destacar a importância da configuração do tamanho da memória heap. Por padrão, o Elasticsearch define automaticamente o tamanho do heap da JVM com base nas funções de um nó e na memória total. Usar o dimensionamento padrão é recomendado para a maioria dos ambientes de produção. Esse tamanho pode ser pequeno para nossos testes. Se for pequeno, os logs do Elasticsearch começarão a apontar problemas relacionados a esta configuração. A recomendação é definir o tamanho mínimo e máximo de heap com o mesmo valor, e menor ou igual à metade do tamanho da memória RAM disponível na máquina ou container. Como a máquina virtual onde eu rodo o Docker tem um total de 8 GB de RAM, eu configurei o tamanho mínimo e máximo do heap com 2 GB. Há outra maneira, mas eu escolhi passar esta configuração através de variáveis de ambiente definidas no meu serviço Docker do Elasticsearch. Altere esta linha do arquivo para que corresponda a um valor menor ou igual à metade da memória RAM disponível na máquina ou container onde o Elasticsearch é executado. Eu estou com o stack em execução.
Vou pedir a lista de containers em execução. Vou copiar o ID do container do Elasticsearch e ver as estatísticas de uso do container do Elasticsearch. Estou interessado em ver o uso de memória do Elasticsearch. Veja quanto o Elasticsearch está usando da memória total da máquina. Ok, vamos ver as estatísticas dos outros serviços. Do Logstash. Veja que o uso de CPU é maior que o Elasticsearch e varia bastante. Já o uso de memória é menor. Agora, vou ver o container do Kibana. O container do Kibana está usando este valor de RAM. Por último, vou ver o container do Store. Vou pegar o ID de um dos 30 containers que estão rodando. Ok, esse container está consumindo este espaço de RAM. Esse consumo de RAM de um dos containers do serviço Store me permite calcular o limite máximo aproximado de réplicas que eu poderei rodar no meu ambiente. A conta simplificada que fiz é essa. Se a memória total consumida pelo Elastic Stack é aproximadamente 4,8 GB, sobra cerca de 2,8 GB para os containers do serviço do Store. Se o consumo de RAM por container do Store é 50 MB, se eu dividir a memória restante de 2,8 GB por esse valor, eu obtenho 56 como quantidade máxima de réplicas do Store que posso executar. Resolvi deixar uma folga de segurança e concluí que posso rodar cerca de 50 réplicas do serviço de Store na minha máquina virtual. Vou escalar agora para 50 réplicas. Vamos ver se está com 50 réplicas mesmo. Ok, vamos ver como está o uso de memória na máquina virtual. Opa, estou bem próximo do limite de memória disponível. Veja o quanto estou usando e quanto resta de memória livre neste momento. Muito bom, espero que tenha te ajudado a entender como lidar com o gerenciamento de recursos para este ambiente do Elastic Stack. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo.